E agora seguimos para a revista de imprensa. Hoje é nosso convidado Pedro Buxerri Mendes, diretor dos canais temáticos da SIC. Ele lançou ontem o livro Cemitério dos Prazeres. Já vamos olhar para o livro. Pedro, bom dia. Mas vamos então fazer a tua escolha de imprensa. Começas por uma crónica de Fernanda Câncio, no Diário de Notícias. Porque procuras crónicas? Porque lês sempre a crónica da Fernanda Câncio ou esta em particular? Porquê que é? Não, dá jeito. Porque acho que o principal problema do país é um problema de discurso. Ou seja, é um problema de narrativa. Ela escreve, criticando nos noticiários, há coisas como há cada vez mais pobreza, nunca houve tanta desigualdade e há a mais alta taxa de desemprego de sempre. E escreve a Fernanda Câncio com razão. Os absolutismos dão imenso jeito ao escrever peças, mas de vez em quando podiam ser misturados com factos. E a questão é essa, ou seja, julgo que a situação a que chegámos, a situação onde estamos, tem muito a ver com a forma como olhamos o mundo e como o descrevemos. Dá-me a ideia que às pessoas basta dizer que ganham pouco, estão em crise e não sei o quê, para depois seguirem com a vida delas, achando que isso torna as coisas verdadeiras. A verdade é que, felizmente, há cada vez menos pobreza. Felizmente, é muito diferente de estar hoje desempregado do que há 20, 30 ou 40 anos. Não quer dizer que seja bom, obviamente. O Hotel Saraiva de Carvalho disse que, anteontem, que se soubesse o que sabe hoje, não tinha feito o 25 de Abril. Quer dizer, é um dos maiores disparates que eu vi em toda a minha vida, porque hoje vivemos em liberdade, não é? Portanto, ainda bem que houve 25 de Abril, e é bem melhor viver em liberdade e com o FMI aqui, não sei o quê, do que propriamente viver num regime ditatorial com as contas públicas em ordem, para Mas, assim como dizer. sabes, há muita gente que diz que antes é que se estava bem ou que se estava melhor do que agora. É essa a questão do discurso que eu estou a tentar explicar. As pessoas dizem isso, mas não sabem o que é que estão a dizer. Eu já estive desempregado, digamos assim, há uns anos, quando não havia telemóveis, e de facto um tipo não pode sair à rua porque tem que esperar que toque o telefone em casa. Lá em não é? casa. E portanto, se calhar é melhor poder sair à rua com o telemóvel do que esperar que o telefone toque. Estas coisas podem parecer cómicas, até um pouco tolas, digamos assim, mas a saudade do passado, quer dizer, não leva a lado nenhum. Nós temos que mudar o país, e uma das formas de mudar o país é, de facto, encarar de frente a situação, mudando o discurso interior, aquilo que nós pensamos. A situação a que o país chegou, estas dívidas todas, estes pacotes todos, é culpa de nós todos, não é só do Sócrates, ou do Cavaco, ou seja, de quem for. A culpa é de todos nós. E temos que assumir a responsabilidade. E mudar o discurso ajuda a mudar o comportamento. Olha, Carla, digo-te isto, no alinhamento deste jornal, a minha segunda notícia, que é portugueses esgotam destinos de férias na Páscoa em tempo de crise. Podemos ir para lá. Sim. Foi desterrado para o alinhamento, para o final do alinhamento, ou seja, como é uma notícia que não encaixa no discurso dominante, e eu não estou a dizer que haja incompetência do jornalismo, mas acho que tudo o que não encaixa neste discurso dominante de crise, de terror, de fatalidade, é posto de parte, digamos assim. Portanto, esta notícia foi dita aqui por ti quase en passant, e se calhar a notícia mais importante de hoje, porque isto tem muito a ver com aquilo que nós somos capazes em Portugal. Eu tenho uma tese muito particular que tenho vindo a desenvolver e, pelos vistos, as pessoas acham graça, que nós somos muito infantis, os portugueses são como as crianças, que apesar de terem 44 jogos da PlayStation, querem sempre mais um, não é? Porque os outros 44 não contam, já jogaram. E, portanto, nós temos as reservas de férias que superam as do ano passado, e a própria jornalista que escreveu isto, que provavelmente é uma estagiária, diz que legitima esta ida de férias dos portugueses na Páscoa, os destinos estão esgotados, como antes de conhecerem mais um pacote de medidas de austeridade, os portugueses decidem gastar os últimos cartuchos nas férias, que é como quem diz, enfim, antes de ir para um sítio qualquer, um tipo faz um jantar, como que preparando-se. Ou seja, isto é perfeitamente ridículo, porque se os portugueses estivessem conscientes dos problemas verdadeiros com que nos vamos deparar em breve, se calhar não esgotariam os destinos de férias. Ou seja, se calhar pensariam, bom, se calhar este ano não vai dar para ir, ou vamos aqui ao lado, para o Parque de Campismo, não. Mas os portugueses vão na mesma, e o jornalismo não consegue encaixar isto na narrativa dominante do FMI e dessas coisas. Porquê é que dizes que a jornalista é estagiária? Porque está a tentar encaixar os factos na forma como ela constrói o mundo? Não, porque o jornalismo, quando eu digo que é estagiária, obviamente tem a ver com o nosso jornalismo, na minha opinião, tem vindo a perder qualidade, e isto é uma opinião dela. Portanto, antes de conhecer mais um pacote de medidas de austeridade, os portugueses decidiram gastar os últimos cartuchos das férias da Páscoa. A forma como está escrito... Até os séniores podem fazer as suas interpretações. Não, tem a ver com... é um facto que os portugueses, apesar da crise, apesar disto tudo, esgotaram os destinos de férias, e não há nenhuma campainha que soa aqui na cabeça do jornalista. Enfim, pelos vistos do responsável pela capa soou, e parece-me ser uma boa manchete.
Mas, de facto, é incrível como o país está na falência, na bancarrota, e, no entanto, os destinos de férias da Páscoa, no estrangeiro, de avião, estão esgotados. Quer dizer, não há aqui ninguém que ligue as duas coisas, pelos vistos, não há. E o que vai acontecer em Portugal, estou convencido, é, por via da necessidade e da força da realidade, o jornalismo vai mudar de discurso e vai passar a estar do lado, digamos assim, certo. E o lado certo de facto, tem um papel muito poderoso junto da sociedade. Não é? Ainda ontem nós vimos uma notícia perfeitamente ridícula, que o FMI ia mandar subir o preço das casas, que o jornalismo comprou. Ora, os preços das casas não são decididos administrativamente. Não há um tipo qualquer, mesmo que tenha olhos azuis e que anda de táxi em Lisboa, que diga quanto é que a minha casa vai custar. É o mercado que diz. E, portanto, um bocadinho mais de reflexão e um bocadinho mais de profissionalismo por parte do jornalismo só faria bem ao país. E, portanto, quero crer que daqui a 6 meses, 1 ano, as coisas vão ser diferentes, e todos nós vamos perceber que todos nós, inclusive os jornalistas, têm um papel importante a desempenhar na resolução desta crise, que passa por dizer as coisas tal como elas são. Que seria, neste caso, abrir o jornal da SIC Notícias dizendo será que os portugueses estão loucos? Com esta crise toda, esgotam os destinos de férias? Se calhar devia ser esta a interrogativa. Está bem. Fica então essa sugestão, mas vamos continuar no mesmo tema. Sim. Pelo menos voltas a olhar para o sol na questão, mais uma vez, do FMI. Entendo que não seja a ser muito simpático, mas isto é jornalismo astrológico, não é? Que é, o FMI vai ficar 10 anos em Portugal. Isto não, o que é que isto quer dizer? Há muita especulação nesta altura sobre o que vai acontecer. Sabe-se muito pouco, a começar por não se sabe quanto é que é o buraco nas contas do Estado, não é? Até há quem não queira a auditoria, depois há quem queira. E depois faz-se este tipo de jornalismo, vai ficar 10 anos em Portugal. Quer dizer, esta notícia podia ser, vai ficar 12, vai ficar 8, vai ficar 15. Isto não quer dizer rigorosamente nada, mas é uma espécie de reforçar da situação no sentido especulativo, que é quando as pessoas estão a descrever um acidente que viram, o tipo vinha da esquerda, vinha depressa, e depois há sempre um atrás que diz, eu vi que ele travou e não sei o quê. Portanto, isto não quer dizer rigorosamente nada, porque nós não sabemos o estado das contas, não sabemos quanto tempo é que vai ficar. Podemos ter uma opinião sobre isso, digamos assim, mais ou menos abalizada, mas, quer dizer, o que é certo é que durante muitos anos, e isso vai começar a sentir-se em breve com o corte dos salários das pessoas, inclusive dos privados, provavelmente já no subsídio de Natal. Eu acredito que a política não tenha ainda a coragem de fazer no subsídio de férias, mas no subsídio de Natal, as pessoas vão começar a perceber a sério o que vai acontecer. Que é que os portugueses trabalham um pouco para aquilo que ganham. E quando se diz trabalham um pouco, não tem a ver com o ato individual de cada um de nós, mas tem a ver com a desorganização, o excesso de burocracia, a não resposta aos prazos, o não cumprimento de prazos, sobretudo por parte da máquina do Estado. Ainda esta semana, ou a semana passada, aliás, eu tive que fazer prova de uma situação fiscal que o Estado tem a prova. Portanto, esta forma com que o Estado português se comporta perante os seus cidadãos, e a receita fiscal parece que subiu imenso, não é? Aquilo é um assalto o que estão a fazer às pessoas, a nós, aos contribuintes, não é? É um assalto. E isso só vai piorar, não é? Porque o FMI, pelos vistos, tem um ambicioso plano fiscal, o que significa basicamente que nós vamos pagar ainda mais impostos. Pretende aumentar mais os impostos. Exatamente, e portanto, mas esta questão do jornalismo astrológico também não ajuda nada. Quer dizer que esta situação que o país está a viver não está a ser bem abordada pelos jornais, pelos nossos jornais, e pelo jornalismo em geral. Sim, falamos da imprensa, podíamos estar a falar da rádio e da televisão. Não, de todo, porque o jornalismo, a meu ver, tem que conservar sempre uma luzinha de objetividade, de tentativa de objetividade, como sabemos, a objetividade em si é impossível, não é? O que se passa aqui, ou o que se está a passar em Portugal, decorre de uma situação que dura há décadas, não é? Na última década agravou-se com os últimos governos. As pessoas falam em lobbies e essas coisas, mas de facto, quando toca a nós, se eu for de uma associação recreativa qualquer e o Estado me der dinheiro, isso também é um lobby, pode ser um lobby pequenino, isso também é um lobby. E temos que ver que todos fomos beneficiados, digamos assim, por estes anos de gastar dinheiro que não tínhamos e que não produzimos. Todos fomos beneficiados, quer dizer, hoje chegar ao Algarve é muito mais rápido, temos a autoestrada, é nesse sentido que eu digo, e que todos vamos ter que pagar. Pronto. E o jornalismo não pode seguir esta situação, na minha opinião, não pode, não deve,
como se fosse como se viessem os enviados do Real Madrid para contratar o guarda-redes do Benfica, ou qualquer coisa do género, que é um pouco a ideia que eu tenho que é o que está a acontecer. Os benfiquistas gostariam dessa notícia, pelo menos, a maioria deles. E isso leva-nos, bom, não é isso, mas vamos olhar para os jornais desportivos, também escolhes a questão, enfim, das vitórias de ontem à noite das equipas portuguesas. Obviamente o futebol português, como outras áreas do nosso país, é melhor do que aquilo que as pessoas pensam. Ou seja, o nosso futebol normalmente é assunto pela negativa, não é? Houve um dirigente polemiza com outro dirigente, essas coisas. Mas, de facto, o nosso futebol está ao melhor do nível da Europa, não é? Os nossos jogadores são fenomenais, como sabemos, apesar destas equipas não haverem muitos jogadores estrangeiros que jogam em Portugal também. Mas que significa que são bem escolhidos, claro, pelos dirigentes portugueses. Significa que há aqui muito talento e muito empenho e de alguma forma demonstra que quando as equipas são bem orientadas, e o país pode ser visto como uma grande equipa, as coisas funcionam. Portanto, os portugueses não são menos que os outros. Os portugueses que contrataram estes jogadores estrangeiros e que os treinam e que lhes tratam do equipamento, do tratador de relva ao presidente destes clubes, estão todos de parabéns e é uma lição a tirar daqui, que de facto o sucesso não depende da geografia, não depende do governo, não depende de nada, só depende de nós. E esse olhar, até o olhar que trouxeste aqui em relação aos jornais de hoje, está aqui no livro? Olha, eu tenho aqui um dicionário de jornalistas português. Portanto, para além do futebolês, existe o jornalês português. Jornalistês, aquilo que eu chamo de jornalistês. Eu, correndo o risco de continuar a ser deselegante, eu sou muito crítico do jornalismo português, porque acho que é um dos responsáveis pela situação em que estamos, sabes? Porque podia ser muito melhor e não é muito difícil ser muito melhor. Basta, puxar um pouco dos neurónios e não repetir aquilo que leram no outro jornal, ou na outra televisão, e pronto, e é isso. Mas não é só de jornalismo que fala... Não, fala as manias dos portugueses. Eu acho de todos os portugueses, ou assim, o José Mourinho também tem estes defeitos, também tem estas manias? Ou estás a gostar... Eu também terei São generalizações... Olha, nós nos podemos rever ou não? Pego-te aqui no exemplo, tenho aqui um texto sobre o tempo que nós demoramos a pagar o combustível nas bombas de gasolina. Não sei se tu guias, mas enfim, eu guio e pagar a gasolina, pagar o combustível numa bomba de gasolina demora uma eternidade. Uma forma que as pessoas têm de fazer baixar o preço dos combustíveis, fiquem a saber, é não entrar nas lojas e não comprarem coisas nas lojas da bomba de gasolina. Eu conheço muitas pessoas que fazem compras. Quer dizer, enquanto as estações de serviço continuarem a ter esta receita, é óbvio que não vão baixar o combustível. No dia em que as pessoas deixarem de lá ir, vai acontecer uma coisa que se chama adequação ao mercado, que é os tipos vão começar a perceber, ninguém está a entrar aqui, temos que pôr o combustível mais barato. Isso vai acontecer naturalmente, pronto. E eu não consigo perceber o tempo que nós temos que passar a pagar dentro da bomba a pagar, porque há sempre alguém que está a comprar pão e quer um café e quer um pastel de nata. Pode parecer uma coisa ridícula, e para muita gente será, mas um tipo que esteja com pressa não consegue pagar o combustível porque há um português que está ali a beber a bica. Pronto, e eu deixa-me só concluir. Inclusive recebi depois um e-mail do responsável da gasolineira, não sei o quê. Em vez do tipo dizer, bom, olha, bem visto, vamos tentar resolver, vamos pensar, não, um texto enorme, mas é que não é bem assim, não sei o quê. É à portuguesa, nunca é bem assim. Não, é bem assim, demora-se imenso tempo a pagar o combustível nas nossas bombas. Pedro Buxerimentos, fica aqui esse olhar pelos portugueses, pela imprensa de hoje, pelo menos. Obrigada, bom dia. Obrigado, Carla. Vamos voltar às 11 com toda a informação. Até já, bom dia.